Muito bem, gente. Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Eu vou abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês. Depois desse período aí que a gente ficou, né, fora. Olá, Alcione, boa tarde. Vou só, novamente, dar uma reforçada aqui, o pessoal que chegou depois na nossa lista de presença. Informar que a lista já está aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, no nosso sexto encontro, que seria lá no dia 17 de abril, né? O nosso tema é o MEF. Então, houve esse encontro, a gente está repondo aí. E como eu disse para vocês, a gente tem o sétimo encontro. Esse sétimo encontro, a gente vai falar sobre planilha eletrônica. Vamos ver aqui. Olá, Gabriela, boa tarde. Vamos ver aqui. Como é que está aqui o nosso cronograma, a nossa agenda aqui. Olha, AD já está disponível, né? Já está disponível. Tá sim, e é um pouquinho de trabalho aí com o Calc. Calc? Então, deixa eu confirmar aqui que eu não tinha visto. Deixa eu já aproveitar, né? A gente já estamos com a mão na massa, né? E aí a gente já pode marcar para a próxima semana o desenvolvimento dessa AD. Vamos ver. Ah, legal. Muito bom, hein? Muito bom, pessoal. Então, encontro marcado, anotem na agendinha de vocês aí. Olá, Nilzana, boa tarde. Anotem na agenda de vocês, nós vamos desenvolver esse trabalho aqui semana que vem. Professor, e o nosso encontro vai ser sábado mesmo, nesse mesmo horário? Nesse mesmo horário, tá, Daniel? Na próxima semana a gente marca nesse mesmo horário. Combinado, Pode ser 15, a gente pode arredondar para 15h30, né? Embora eu vou estar aqui à disposição, né, no meu WhatsApp, por e-mail, né? Mas a gente vai ter esse momento síncrono, onde a gente vai fazer o desenvolvimento a partir desse horário. Então, a gente começa e vamos até terminar, tá bom? Lembrando que a gente está sempre gravando, né, os nossos encontros, e aí depois vocês vão poder estudar com calma, né? E desenvolver com calma também o material, seguindo o que a gente vai fazer aqui. Bom, então, tranquilo, encontro marcadíssimo. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui. Mas Opa! Oi, Glécia, boa tarde. Mas hoje, o nosso bate-papo de hoje diz respeito a isso aqui, ó. O assunto de hoje é o Math, é o LibreOffice Math, tá? Vamos trabalhar em cima disso. Legal, deixa eu novamente repetir aqui, que algumas pessoas chegaram depois, né? A nossa lista de presença está disponível, tá, gente? Para vocês registrarem a presença e quem tiver problema com frequência, introdução informática, fale comigo. Dá uma checada lá no Sistacad e verifica. Se tiver com... Você tem que ter no mínimo 5, né? Quem não tiver isso aí já começa a se planejar, porque nós temos basicamente o próximo encontro, e depois acredito que temos mais alguns ainda, né? Mas se tiver qualquer problema, é só entrar em contato, tá? Bom, vamos lá. Opa, chegou mais uma colega aí, Edneia. Boa tarde, Edneia. O nosso tema de hoje é o MEF. Então, esse material, essa apresentação, eu vou estar compartilhando com vocês também, tá? Oi, Fernanda, boa tarde. Eu vou estar compartilhando com vocês. Então, aqui eu estou mostrando desde o download do LibreOffice, tá? Então, eu vou pular toda essa parte, tá? Que você entra lá no Google. Essa aula aqui eu já fiz um tempo atrás, na verdade, não exatamente essa aula, né? Mas esse momento aqui eu já tinha comentado, onde você pesquisa no Google, LibreOffice, você entra no site adequado para poder fazer o download. Não entre nesses baixa aqui, expõe aqui, coloca ali, nada disso, porque isso aí são um enxame de vírus que tem por lá, então fujam disso aí. Entrem no oficial, que é esse aqui, ó, pt-br.libreoffice.org. Muito bem, aí você vai, faz um download, prossegue com as instalações e vai avançando até que
instalação seja concluída. A partir daí, fica disponível, além de todos aqueles softwares que a gente já estudou até aqui, como o Writer, como o Impress. Nós não veremos, né, no nosso curso o Draw. O Draw é uma espécie de, digamos, de paintbrush do LibreOffice, tá? É uma ferramenta de desenho. O Base também a gente não aborda porque é voltado para bancos de dados. A gente também não trabalha com isso nesse nosso curso. Agora, o restante aqui a gente trabalha, né, que é o Calc, já trabalhamos o Impress, o Writer, e vamos agora trabalhar com o Math, que é o editor de fórmulas. Bom, eu, assim, tenho que admitir que esse tema de hoje é muito interessante, principalmente para os alunos da matemática, né? Porque, normalmente, os alunos da matemática serão futuros professores de matemática, e aí, quando forem desenvolver as suas provas, né, onde vocês criarão as suas fórmulas, o MEF é uma tremenda mão na roda. Agora, para os colegas de administração pública, evidentemente, se você for fazer uma apresentação que envolva alguma coisa financeira, que tenha que apresentar alguma fórmula, ele é muito importante também, tá? Os colegas dos outros cursos, como biologia, física também, principalmente, né? Assim como matemática, a gente trabalha demais com isso. Eu sou particularmente usuário do MEF, tá? Eu, inclusive, nos meus trabalhos de mestrado, doutorado, quando eu fiz, eu trabalhei muito essa parte de matemática, entendeu? Então, eu usei muitas fórmulas. A minha tese foi lógica nebulosa, né? Então eu tive que trabalhar com muitas fórmulas matemáticas. O MEF foi muito útil. E olha que o meu documento, normalmente eu trabalho com Word, então eu consigo importar no Word essas fórmulas do MEF, tá? Agora, você consegue integrar perfeitamente com essas ferramentas do LibreOffice, como eu vou mostrar para vocês nesse nosso encontro de hoje, tá? Uma ferramenta muito legal, vale muito a pena aprender e é muito fácil, muito tranquilo, e eu vou indicar para vocês aqui o caminho das pedras para que vocês tenham todo o sucesso nesse desenvolvimento, tá? Bom, então, uma parte aqui de apresentação, ele é um editor de fórmulas do LibreOffice, que pode ser chamado nos seus documentos de texto. Você também pode integrá-lo às suas planilhas, que a gente vai utilizar, até mesmo lá nas apresentações, no Impress, como também nos desenhos, né, que é o Draw. Então, quando a gente abre o aplicativo, ele mostra essa primeira tela. Então, eu vou trabalhar aqui em paralelo com essa apresentação, e eu vou chamar aqui o nosso Math. Aqui, ó, LibreOffice Math. Tá? Clicando aqui. Está lá o Math. Olha, está exatamente como está aqui, né? Claro que são versões diferentes, de repente uma versão mostra, uma versão mais atual mostra algumas outras funcionalidades, tá? Tem alguém querendo entrar? É a Daniele. Oi, Daniele, boa tarde. Muito bem, então, gente, esse é o ambiente do MEF. Então, deixa eu ver só a próxima transparência aqui. Isso, vamos trabalhar diretamente nessa. A ideia do MEF é a seguinte. Ele tem uma área principal onde ele vai apresentar as fórmulas. E ele tem uma área de entrada, que é essa parte de baixo aqui, olha. É onde você informa os comandos, para que ele transforme os seus comandos em fórmulas. Existem alguns editores de texto que trabalham nesse formato. Não é tão popular, digamos assim, mas existem alguns, tá, que trabalham nesse estilo. E vocês podem me perguntar, mas professor, eu vou ter que ficar decorando esses comandos todos? Eu vou dar uma dicasinha para vocês daqui a pouco, de como é que vocês vão resolver esse problema de não precisar decorar, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, imagine que eu queira criar essa fórmula. Imagine que eu estou fazendo uma prova de física
e eu estou querendo apresentar lá para os meus alunos qual é a equação da energia potencial, de maneira que eles consigam resolver essa questão. Tá? Então, a energia potencial ela tem um K que depende, digamos, do material, e esse X aqui digamos, a deformação. Então, são variáveis que o aluno vai desenvolver a partir do enunciado do problema. Então, você está apresentando essa fórmula para ele poder desenvolver o cálculo. Então, você está montando uma prova, então você pode poder usar isso aqui. Agora, observem bem uma coisa, olha. Imaginem que eu estou com... Opa, tem mais alguém chegando aí? Denilce. Boa tarde, Denilce. Deixa eu só ler no chat aqui, pessoal. A Lilian pode ser interessante para os demais colegas. Sobre as presenças, eu fico confusa. Opa, tem a Jéssica também. Boa tarde, Jéssica. Tem os fóruns e as presenças aqui com os encontros. No Sistacad aparecem as presenças de qual? E qual a diferença na contagem para aprovação? Então, vamos lá. Vou te explicar, Lilian. A questão é a seguinte. No nosso curso, ou melhor, na nossa instituição, nós temos essa disciplina de introdução à informática que é oferecida para todos os cursos. Isso eu falei lá no primeiro encontro. Então, nós somos 3 tutores. Eu, o Gladson e o Chong. Então, os coordenadores dos cursos, os tutores coordenadores, o Alexandre, o Eli, e também o Geraldo e a Vanessa, o que eles fazem? Eles dividem os alunos para esses 3 tutores, para não ficar todo mundo concentrado numa tutoria só, porque, de repente, tem gente que não pode assistir nesse horário, em minha tutoria, mas talvez consiga assistir no horário do Chong ou do Gladson. Tá? Então, eles fazem essa distribuição. E aí, o que acontece? Existem os fóruns que os tutores colocam lá, por exemplo, o Gladson, ele sempre costuma colocar lá os fóruns. Se você participar lá, você também recebe presença. Agora, você é de Paracambi, mas você pode participar da aula, mas não vai contar a presença. Eu não tenho como registrar presença para você, tá? Porque de Paracambi é outro polo, aí é outro esquema. Agora, se você quiser participar da aula aqui, fique à vontade, tá? Então, pessoal, o que acontece? A estratégia que eu estou usando, que eu estou adotando, é o seguinte: eu estou trabalhando com essa minha lista de presença. Então, toda essa lista aqui eu vou e atualizo no Sistacad. Tem também os fóruns. Tá? O que eu vou fazer? No final, eu vou dar uma passada lá, porque aí, normalmente, os fóruns é o Gladson que faz o registro, ou até mesmo o Chong. Mas eu posso também dar uma verificada. É por isso que eu quero que vocês me deem um toque, porque, de repente, você participou de alguns fóruns e eu não te dei presença. Porque eu fico mais focado com o pessoal de matemática e administração pública. Tá? Muito embora qualquer aluno possa assistir minha tutoria, sem problema nenhum. Tá? Assim como também dos outros tutores. Tá? Então, eu estou trabalhando com isso aqui, ó. Essa é a minha lista de presença. Tá? Inclusive, eu vou até repetir aqui, né? Novamente. Minha lista de presença está aqui, ó. É isso aí. Você preenchendo aí, você já vai ganhar uma presença lá no Sistacad. Agora, também valem os fóruns. Então, se você, de repente, participou de muitos fóruns e teve problema para participar aqui e não está com as presenças, me dá um toque que eu vou e faço esse ajuste lá. Tá bom? Eu não sei se fui claro, Lilian. Deu para entender a ideia, mais ou menos, de como é que funciona a questão das presenças? E, de fato, como você falou, para aprovação é lá no Sistacad. Se você entrar no Sistacad e se você tiver com, digamos, 3 presenças, é preocupante. Você vai ter... Essa de hoje já é a 4ª. Semana que vem já é a 5ª, você consegue. Agora, se tiver uma presença, preocupante. Aí a gente tem que conversar para ver como é que a gente vai recuperar isso aí. Tá bom? Ok, pessoal? Tá bom, Lilian? Não sei se fui claro. Qualquer coisa aí, você me dá um alôzinho aí no chat, tá? Bom, vamos voltar.
Olha, se você participou de mais, eu participei mais da isso. Então, o que você tem que fazer é entrar no Sistacad. Entra lá no Sistacad. Você é de qual curso, Lili? Da administração pública? Então, você pode, de repente, pedir uma ajuda aí para o Daniel, aí, que o Daniel eu sei que é da APU, pode te dar uma força aí, te mostrar como é que você consulta lá no Sistacad, porque o meu perfil é diferente do de vocês. Tá? Porque aí você consegue visualizar lá o número de presenças que você tem por meio do Sistacad, para você ver como é que estão as suas presenças lá. Qualquer coisa você troca uma ideia com o Daniel aí, tá bom? Então vamos lá. Pô, se você tem todas, você está tranquila. Agora só resta mesmo você faturar nas notas. É por isso que nós vamos trabalhar pesado aqui agora, nesses conteúdos que restam aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Legal, Lili. Bom, então, esse é o software que eu estou utilizando, que é o MEF. Eu vou abrir também aqui o Writer para mostrar uma coisa para vocês. Olha só. E aqui. Muito bem, gente. Aqui no Writer, normalmente, né, eu tô criando assim uma ilustração de um professor de matemática. Tá? Professor, dá licença. Pois O senhor não. está compartilhando alguma tela? Não está compartilhando, não? Não chegou ainda não, Então, professor. se desculpe, cara. Então, vamos lá. Então, foi bom você ter falado. Então, eu vou falar aqui, e a minha tela mesmo não vai aparecer. Vamos lá. Eu acho que teve um outro aluno que entrou aí, eu nem peguei o nome dele. Mas vamos lá. Então, Daniel, se você puder dar uma ajuda aí para a Lilian, tá? Depois, dá uma força para ela aí. Troca ideia com ela sim, professor, pode deixar. Legal, então, olha. Quem chegou agora aí, a lista de presença está lá, tá? Agora sim, né, Daniel? Agora está compartilhando, né? Sim, professor. Beleza. Então, aqui está o Writer. Então, digamos que eu vou colocar aqui um cabeçalho. Prova de matemática. Questão 1. Resolva a seguinte equação. 2 pontos. Aí, digamos que eu quero colocar na mesma linha aqui, ó. Na mesma linha, essa equação. Bom, a gente vem aqui e a gente vai ver a seguinte dificuldade. Como é que eu vou escrever isso aqui na mesma linha? Ó, quando eu coloco o E, eu até consigo, utilizando aqui o Writer, fazer o seguinte. Eu posso pegar isso aqui, ó. Se eu der um cliquezinho aqui com o botão direito e vier aqui em, por exemplo, em caractere, efeitos de fonte, posição, aqui, ó, na posição, se eu colocar aqui, ó, subscrito, e der um OK, olha lá, o Pzinho ele foi um pouco para baixo, tá vendo? Legal. Agora, se eu colocar o igual também vai ficar embaixo, só que eu não quero mais igual, não quero que ele fique embaixo, eu quero que ele fique na mesma posição do E. O que eu tenho que fazer? Deixa eu aumentar a fonte aqui. Aí eu clico aqui com o botão direito em cima do igual, vou novamente lá ou melhor, eu vou selecionar isso aqui, né? O igual, clico com o botão direito, vou em caractere. Aí eu vou colocar aqui normal. Deu normal, beleza. O igual, eu acho que voltou para normal, né? Isso, voltou para normal. Aí eu vou continuar escrevendo minha equação. Como é que eu vou colocar 1 sobre 2 aqui, gente? Não tem como. Não tem como. Se eu fizer isso aqui, ó, imagina o professor de matemática. Você vai colocar aqui, o aluno vai perguntar que história é essa, que barrinha é essa, professor? Eu não conheço. Para mim, sinal de fração é numerador em cima, denominador embaixo. Aqui eles estão do lado. Então, você vai criar um conflito aí com seus alunos. Então, você tem que fazer desse jeitinho aqui, ó. E para fazer desse jeitinho, você tem que usar um recurso. Tá? No Word, você tem a opção do equação, que te dá a opção de fazer isso. No LibreOffice, aqui, por exemplo, no Writer, eu vou utilizar o Math para poder resolver esse problema. Tá? Então, assim, de uma forma bem rápida, só para mostrar para vocês qual é a ideia, olha, eu quero fazer isso aqui de dentro do Writer. Eu vim aqui, ó, inserir
objeto, ó, eu vou lá no menu inserir, vou bem devagar, tá? Menu inserir, opção objeto, depois objeto de fórmula. Clico aqui, olha o que ele faz, olha, ele integra dentro do meu Writer, que é meu editor de texto, o Math. Então, aqui embaixo, nessa área de digitação, deixa eu voltar aqui no material, ó. Aqui embaixo, na área de digitação, ó, aqui embaixo, ó, eu vou colocar 1/2. Olha o que ele fez. Ele colocou lá 1/2. Ele colocou do jeitinho que deveria ser. E detalhe, ele colocou agora na mesma linha que eu estou utilizando no meu Writer. Tá? E detalhe, a minha fonte aqui, olha só, eu cliquei fora, ele saiu, né? Até que a fonte está boa, né? Essa fonte que eu estou usando aqui é 12. Deixa eu ver aqui, ó. Para eu entrar novamente no Fórmula, eu não preciso mais ir lá no inserir objeto Fórmula. Se eu der um clique duplo aqui, olha, eu dei um clique duplo em cima daquela fórmula. Ó, vou repetir, ó, cliquei fora. Esse 1/2 aqui eu construí por meio do Fórmula, do Math. Então, se eu quiser voltar à edição do Math, eu dou um clique duplo. Voltei no Math. E aí, aqui embaixo, olha, eu coloco as fórmulas. O que eu queria mostrar para vocês é que esse menu aqui, olha, já é um menu adaptado para o Math. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, em formatar, tamanho de fonte. Eu posso colocar... O tamanho está 12, está o tamanho bom, mas eu posso colocar 14 aqui só para poder mostrar para vocês que, colocando, ele já aumenta um pouco, tá vendo? Vou clicar fora, olha, ele já aumentou um pouco. Tá vendo? Eu quero voltar para 12 para poder ficar no mesmo padrão aqui do EP. Ó, voltei. Venho aqui no formatar, tamanho de fonte, vou colocar 12. Ele voltou para o tamanho original. Tá? Então, eu cliquei fora aqui. Então, eu já mostrei para vocês como é que vocês integram as coisas. Tá? Agora, o que você pode fazer é isso aqui. Você pode trabalhar suas fórmulas de dentro do próprio Math, seguindo, por exemplo, o que eu coloquei aqui, ó, colocando toda a fórmula. Então, imagine que eu quero colocar essa fórmula para jogar tudo isso lá dentro do Word. Aí eu teria que colocar aqui, ó, o E, eu coloco aqui, ó, esse underline, coloco esse P entre chaves. Olha só. À medida que eu vou digitando, olha, ele já vai mostrando para mim aqui, olha, estou aumentando aqui a fonte, ó. À medida que eu vou digitando a equação, os comandos, ele já vai repetindo aqui. Então, olha, igual, eu vou colocar o align C. Daqui a pouquinho eu explico essa história de align C, tá, pessoal, para vocês, tá? Align C, 1/2. Ah lá, ele já desenhou para mim. Para completar a fórmula, eu colocaria aqui fora o KX, ele já colocou aqui o K, o X. E para colocar 2, eu vou colocar aqui o chapéuzinho. Cadê o chapéuzinho aqui no meu teclado? Opa. Chapéuzinho 2, olha lá. Coloquei aqui o chapéuzinho, né? 2. Ele colocou aqui já em formato de potência. Olha, tranquilo. Ele fez exatamente o que eu queria fazer. Tá vendo? Eu construí. Só que eu construí a minha fórmula independentemente. Eu criei direto do Math. Mas o que normalmente a gente faz é o seguinte, o que a gente faz é trabalhar diretamente no Writer, como eu mostrei para vocês. Tá? Agora, como eu falei com vocês, no meu caso, eu quero pegar e levar isso aqui para o Word. Imagina que eu estou digitando lá a minha prova no Word e quero levar essa imagem para o Word, sem problema nenhum. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, eu tenho como exportar isso para PDF. Se eu venho aqui e imprimir, por exemplo, deixa eu ver aqui se nessa versão, não, ele não faz um preview aqui. Eu teria que realmente exportar. Ou então, eu poderia chamar aqui a minha ferramenta de captura.
selecionar por meio da ferramenta de captura do Windows. Olha, isso aqui, tá aqui, eu vou e colo, pego essa imagem, salvo e colo lá no meu documento. Essa é uma alternativa, tá? Agora, eu, assim, vou ser muito honesto para vocês, eu não uso essa alternativa de fazer o documento fora do Writer. Eu faço diretamente do Writer. Mesmo que eu tenha que depois utilizar lá no Word, tá? Porque aqui no Writer eu tenho muito mais recursos. A única diferença é a seguinte, é que essa fórmula eu vou colocar por aqui, ó. Vou dar um clique duplo e vou colocar aqui embaixo. Tá? E ele vai integra para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa fórmula toda aqui que eu estou no Math, ó, agora eu voltei para o Math, peguei essa equação toda e vou substituir aqui. Ó. Agora ela está completa. Agora eu não preciso mais colocar esse EP aqui, que eu digitei. Fica muito mais elegante, olha, você fazer tudo pelo Math. Até porque você segue um padrão. Tá vendo? Olha. Olha só como é que ficou bem mais interessante. Se você quiser ver, aqui você consegue visualizar a impressão. Aí eu quero aumentar aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu quero, eu posso montar as fórmulas das mais complexas possíveis. Aí depois basta eu chamar aqui a minha ferramenta de captura, que é um software disponível para o Windows. Você vem aqui, eu clique em novo. Aí você seleciona essa imagem. Olha lá. Aí você vem aqui, ó, clica no salvar. Aí você pode salvar como JPG. Aí você pega essa imagem e insere como figura lá no Word. Fica legal. Tá? Então, essa é assim a melhor alternativa que a gente tem para poder criar as nossas fórmulas, utilizando diretamente no Writer. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. Tá? Repetindo, para a gente poder criar uma fórmula, eu ou chamo o Math em separado e crio dessa forma, ou eu entro no Writer e mando inserir objeto fórmula. Tá? Feito isso, ele vai inserir numa posição qualquer que eu tiver. Opa, deixa eu sair aqui dessa visualização, né? Esse é um primeiro ponto, tá? Uma introdução. Eu vou avançar um pouco mais com algumas coisinhas mais complexas, tá? Utilizando o Math. Mas essa é a parte básica, digamos assim, tá? Do Math. Repetindo aqui, né? O inserir objeto fórmula. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui no material, eu acho que eu já expliquei tudo que eu deveria aqui, ó, nesse ponto. Olha, mostrei para vocês como fazer. Aí, eu faço uma descrição passo a passo aqui de tudo que eu falei com vocês. Tá? Se alguém não quiser assistir o vídeo, quiser estudar pelo material, tá tudo anotado aqui direitinho. Tá bom? Agora, esse ponto aqui que é o fundamental. Porque a partir disso aqui é que vocês vão entender que não precisa decorar. Não precisa ficar decorando o comando. E é o seguinte. O que eu tenho que fazer para não decorar comando? É o seguinte, olha só. Tem um materialzinho aqui, olha, que é esse aqui, ó. É um guia de referência de comandos. Eu, inclusive, já estou com ele aberto aqui, ó. É esse guia de referência aqui. Isso aqui é uma mão na roda, gente. Guia de referência do... Inclusive, esse material ele foi construído, foi desenvolvido, foi criado ainda quando o LibreOffice chamava-se BR Office. Tá? Qual a ideia desse material aqui? Ele é fantástico. Ele traz toda a documentação em formato de tabela e ele mostra para a gente essas tabelas em 3 colunas. Olha que interessante, olha. Numa primeira coluna, ele mostra para você qual é a operação que você quer realizar. Então, por exemplo, eu quero... deixa eu pegar uma bastante utilizada aqui, raiz quadrada. Ou então fração, né? Fração. Fração é tão fácil de decorar, né?
Eu já estou lá. Divisão, fração. Então, isso é operação. Eu quero fazer uma fração. Eu quero representar a fórmula de uma equação, de uma fração. Essa é a operação. Qual comando eu vou utilizar para isso? Ele diz aqui, ó, A over B. E aqui na terceira coluna, ele coloca qual é o resultado. Então, lá no meu exemplo, lá na minha prova, o que eu fiz lá na minha prova? Eu queria colocar 1 sobre 2. Então, ele mostra aqui que o numerador é A. Opa, tem mais alguém chegando aí? Deixa eu autorizar, gente. Oi, Marcos, boa tarde. Então, olha só. Nesse caso aqui, o meu numerador é a letra A e o meu denominador é a letra B. Tá? Então, quando eu for montar a minha equação, eu sei que, quando eu for escrever a minha fórmula, eu sei que eu vou colocar aqui, ó, 1 over 2, que é isso que o material está dizendo para mim, ó, A over B, 1 over 2. E qual é a representação? Ele vai colocar A sobre B, que no caso aqui, no meu caso, seria 1 sobre 2. Então, imagine que eu quero saber como é que eu faço para montar a fórmula da raiz quadrada. Olha como é que eu faço. Ctrl F, esse é o segredinho. Você abre esse PDF, e aí você dá um Ctrl F e escreve aqui, ó, raiz. Então, olha só. Ele já foi direto na raiz quadrada. Tá vendo? Aí ele vai me mostrar como é que eu faço a raiz quadrada. Aí eu quero a raiz quadrada de 4. Então, aqui do lado, olha, depois dessa equação aqui, eu quero colocar a raiz quadrada. Então, eu vou dar um espaço aqui. SQRT e RT entre chaves de 4. Aí ele já colocou lá para mim, ó. Colocou lá para mim. Tá? Inclusive, se eu quiser colocar aqui esse K vezes X, eu quero colocar um ponto de uma multiplicação aqui, para poder ficar uma coisa bonitinha, porque se eu botar um pontinho aqui, não fica legal, porque fica um pontinho embaixo. Eu quero botar um pontinho no meio. Para colocar um pontinho no meio, eu uso um comando para isso. Olha só, ó. É o dot. Olha lá. Ponto, dot A. Então, o que eu coloco aqui? Ó? Coloco aqui, ó. Dot. É isso mesmo. Aí ele colocou em cima, né? Ele colocou um ponto em cima. Não é esse ponto que eu quero, não. Deixa eu tirar esse dot aqui. Oi, tem alguém querendo falar alguma coisa aí? Oi, professor, era eu ia só tirar uma dúvida, porque o dot ele tá com esse ponto acima, mas no dia a dia o ponto também é multiplicação, né? Não se confunde, né? É isso, mas eu quero encontrar esse ponto agora. Agora eu fiquei aqui na curiosidade aqui, ô Daniel, porque eu quero colocar o ponto de multiplicação, tá vendo? Tem vários pontos, olha, esses 3 pontinhos. Achando que é X, professor. Ah, aqui, ó, é C dot, desculpa, é C dot. Ok. Tá? É só colocar C dot, ó. Aqui, Daniel, no KX é só colocar C dot. Sabia que era dot, mas eu não estava lembrando aquela. Beleza. Tá vendo? O pontinho fica no meio, ó, da multiplicação. Tá? Então, se eu escrever esse ponto também de multiplicação, né, ele traria para cá, né? Poderia ter feito isso, né? Cara, então, um símbolo muito usado em matemática, integral. Quero representar uma integral, olha só. Ele constrói essa integral. É só eu copiar isso aqui, olha, e eu vou substituir os valores. Onde entram as minhas variáveis, olha. Eu vou substituir o RT, o R0, eu vou substituir pelos valores que eu quiser colocar aqui em cima. Tá vendo? Se eu quiser colocar aqui integral dupla, integral tripla, se eu quiser usar o símbolo de somatório, gente, tudo que você precisa, esse Math te oferece. Se tiver alguma coisa que você não conseguiu, vai para o Google que você vai encontrar lá. Com certeza, uma forma de representar. Aqui no final, ele tem, inclusive, algumas funções assim mais sofisticadas, tá?
como, por exemplo, olha, eu quero colocar colchetes dimensionáveis, né? São aqueles colchetes que envolvem mais de uma linha, tá vendo? Fica bem bacana, tá vendo? Então, aqui na sua prova, você quer colocar esse desenho aqui, ó, quer representar um colchete assim, mas que ele ocupe apenas uma linha. Olha, esse aqui é o detalhe. É só colocar isso aqui. Tá? E aqui você vai substituir pelos elementos do seu vetor. Se for um vetor, né, no caso, né? No caso de uma matriz, né, digamos assim. Parênteses, tá vendo? Então, pessoal de administração pública e os demais cursos também, olha, pode observar os vários símbolos, tá vendo? Que a gente pode, ó, para todo, todos esses símbolos aqui, eles têm o seu significado. Olha que legal. Tudo isso aqui. Então, você consegue construir qualquer fórmula que você necessitar utilizando esse material. Esse material eu vou compartilhar por e-mail, tá? Vou mandar por e-mail de vocês, aquele e-mail que eu costumo enviar para vocês. Tá bom? É esse aqui, ó. DR Office Math Referência. Assim que terminar esse nosso bate-papo aqui, eu vou estar encaminhando ele para vocês. Tá bom? Bem, então, qual é a ideia? A ideia dessa minha apresentação é mostrar para vocês como é que você, só para lembrar, né? Vale como um lembrete aí para vocês, como é que você utiliza a operação, como é que você localiza a operação. Olha, eu dei um Ctrl F, tá vendo? Ó, eu coloco aqui, ó. Após abrir o tutorial em PDF, pressione Ctrl F, ele abre essa caixinha, você digita aquilo que você quer localizar, você dá um Enter, e ele vai direto na palavra, olha. Aí eu quero usar isso aqui, eu quero usar o H2O. Opa, tem alguém entrando aí? É a Diana, bem-vindo aí, Diana. Olha, pessoal que chegou depois, deixa eu repetir aqui a lista de presença aqui embaixo de novo, tá? Eu entrei aqui para vocês preencherem lá. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu achei o subscrito, beleza? Eu quero utilizar aqui o H2O, eu quero colocar esse doisinho aqui embaixo. Ele me fala como é que é o comando e aqui o resultado. Agora, algumas dicas, tá? Importantes para vocês entenderem. O que acontece? Algumas versões do LibreOffice costumam apresentar alguns probleminhas que exigem que você use esse alinhamento. Esse align aqui é um alinhamento. Por quê? Observem aqui, nessa equação aqui, olha. Eu não me lembro qual versão, mas uma versão anterior, quando você colocava nessa linha aqui apenas 1/2 e depois kx, o chapeuzinho 2, para ele poder fazer o k vezes x potência 2, o que ele fazia? Ele pegava esse 2 aqui, que era o denominador, e colocava o 2 como denominador de tudo. Tá? Ele fazia umas coisas loucas assim. Então, o que era necessário? Era necessário você colocar entre chaves para poder isolar 1/2, para ele não se confundir com a outra operação. E detalhe, utilizar o align, para ele fazer o alinhamento. Porque, de repente, esse 2 ele pode ficar alinhado à direita, pode ficar alinhado à esquerda. Seria o align L de left, se fosse alinhar à esquerda, e align R, align right, se fosse alinhar à direita. Então, para fazer um alinhamento central, align C. Tá? Aqui no material, vamos procurar isso? Vamos colocar aqui, ó, align. E olha, ele mostra como você fazer os alinhamentos. Ó, à esquerda, ao centro e à direita. Tá certo? Aí você pode combinar esses alinhamentos para você ver como é que funciona. Agora, importante é você saber o seguinte: teve problema com relação a isso que eu expliquei para vocês? Isola a operação, coloca entre chaves, tá? E, se necessário, utilize, só colocar o align C na frente da operação que você quer realizar. Ele vai deixar bonitinho assim, do jeitinho que você quer. Tá certo? E essas chaves aqui, elas são também importantes. Deixa eu ver se eu comento isso aqui para frente. Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pode ser que aconteça alguma fórmula que seja necessário você fazer, tipo assim, uma fórmula dentro da outra. Uma fórmula compondo uma outra, digamos assim. Por exemplo, eu quero colocar, digamos, eu quero colocar uma raiz, uma fração sobre a outra. Vamos criar uma situação assim? Eu quero colocar no numerador 1 sobre 3. Isso eu quero dividir por 2. Eu quero fazer um negócio assim, ó. Vou criar uma coisa um pouquinho mais complexa aqui. Ó. Detalhe, pessoal. Imagine que se eu quiser colocar na linha de baixo, coloquei aqui, ó, questão 2. Resolva. Quero colocar na frente outra fórmula. Eu não preciso vir aqui mandar inserir objeto fórmula de novo, para poder criar do zero. Teoricamente, eu viria aqui inserir objeto fórmula, ele vai criar uma nova fórmula. Eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer o seguinte, ó, apago isso aqui, seleciono essa, dou um Ctrl+C, coloco aqui embaixo, dou um Ctrl+V. Porque, de repente, tem muita coisa que eu fiz aqui que eu quero reaproveitar, para não ter que escrever tudo de novo. Ou então, né, para evitar de vir aqui, selecionar, dar Ctrl+C e abrir aqui, dar Ctrl+V, eu já copio direto. Aí eu entro aqui e faço a edição que eu precisar. Tá? Então, naquele exemplo que eu falei com vocês, eu quero fazer uma coisa assim, ó, 1 over 2. Ponto sobre 2. Só que eu quero colocar isso sobre 3. Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu coloco over 3? Até que deu certo, né? Mas, teoricamente, eu teria que fazer o seguinte, ó, eu coloco chaves aqui, esse é o correto. Porque essas chaves que eu utilizei aqui, olha, foi para poder isolar o meu numerador, para caracterizar que esse 1 sobre 2 é numerador. Pode falar, pessoal. Professor, e se for outra fração, por exemplo, 1 sobre 2, aí sobre 1 sobre 2 de novo? O denominador for outra fração. Eu acho que esse seria o exemplo que eu estava pensando, Daniel, de fazer, porque aí você obrigatoriamente vai ter que fazer isso. 1 over 3. Tá vendo? Você colocou esse over aqui para separar duas frações, né? Na verdade, né? Olha só que legal. E olha o detalhe, ele ocupa uma linha só, tá vendo? Ele ocupa essa linha só. Se você der um enter aqui, ó ele vai para a linha de baixo. Olha que interessante. Professor, isso não está sendo tão estranho, não, porque a gente está fazendo matemática também. O pessoal da DM está fazendo matemática também. Matemática básica? Não é tão básica assim, não, né? Mas está rolando. Que legal. Então, cara, se de repente você precisar, eu acho assim, é muito mais rápido se o professor aceitar você fazer na mão, né? Fazer no papel e depois escanear. Agora, tem aquele professor que, nesse esquema de EAD aí, o cara pede para você usar no editor de texto. Aí você teria que lançar a mão disso aqui, né? A gente, até eles estão fazendo essa primeira orientação. Escrito mesmo, manuscrito, a gente escaneia e envia para poder validar. É a única forma que eles estão aceitando, inclusive. Ninguém exigiu, não. Mas se exigir, agora a gente vai saber fazer. Vocês já estão sabendo, né? Legal. Muito legal, muito interessante, tá? Saber que vocês estão Está sendo realidade nossa, está sendo um aprendizado paralelo, real. Que legal, que legal. Agora, o Daniel, só tem um detalhe. Numa das minhas aulas, que eu estava mostrando isso, teve um aluno que me perguntou assim, mas professor, como é que eu faço para executar isso? Como é que eu faço para fazer isso aqui funcionar? Excelente pergunta. Cara, isso aí é a minha resposta é a seguinte, ainda não criaram isso. Esse software ainda não foi criado. Essa versão do Math ainda não foi desenvolvida, tá? Para você criar a forma, ele já resolveu para você. Isso ainda não foi criado. A gente ainda precisa continuar pensando, né? É a diferença da gente. Por enquanto, ele só edita. É só um editor de fórmula. Ele não faz a resolução da fórmula. Porque se fosse assim, o pessoal de matemática só tiraria 10, né? As provas todas seriam todas 10, cara. Só que ainda não criaram isso, né?
Estamos na expectativa de surgir um gêniozinho aí que faça isso para a gente. Tá bom? Bom, então essa é a ideia. Vamos voltar aqui, porque a hora está avançando, né? Para a gente avançar aqui no nosso material. E, gente, espera aí um pouquinho que meu mouse aqui deu uma travada. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, só um segundinho. Caramba, meu mouse não quer voltar? Deixa eu fazer uma... Opa! Deixa eu fazer um negócio aqui, gente, só um minutinho. Agora sim. Então, vamos lá. Bom, então a gente já avançou bem, né, nesses conceitos todos que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu voltar aqui na apresentação e ver como é que eu concluí isso aqui. Agora eu falaria da integração, na verdade eu já expliquei para vocês, eu só vou repassar pelo material, tá? Eu quero agora pegar essa equação e jogar lá no Writer. Então, no material aqui, eu falo o seguinte, olha, você vai lá no Writer, abre o Writer, como eu já expliquei para vocês algumas vezes, aí você monta aqui uma equação, né? Você propõe um exercício, onde o aluno tenha que encontrar a energia potencial no movimento harmônico simples. Então, eu tenho que inserir aqui a fórmula do exercício. Aí eu faço isso, olha. Eu vou lá no menu inserir objeto, fórmula. Você vê que nessa versão que eu estou utilizando aqui já está até um pouco diferente. Então, inserir objeto, não, está igual. Objeto fórmula, está igual. Ele só mostra aqui um atalhozinho a mais, né? Nessa versão aqui, ele mostra um atalhozinho aqui, um Ctrl mais Alt mais igual, quer dizer, é um atalho mais complexo do que simplesmente você clicar aqui, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí você clica aqui no objeto, fórmula, olha o que ele faz. Aquilo que eu mostrei para vocês. Ele integra ao seu Writer o Math. Toda essa área aqui é do Math, ó. Então, você bota aqui a fórmula, digita, ele vai aparecendo aqui. Olha lá. À medida que você vai digitando a equação, ela vai sendo representada em cima, olha. Olha que legal. Até que, finalmente, você montou a sua equação. Tá? Professor, o método, ele é compatível com o Word? Não. Aí é que está o detalhe. No Word, o que acontece? No passado, nas primeiras versões do Word, você tinha que inserir uma espécie de plugin. Aliás, você teria até que pagar um pouco mais para poder ter esse recurso no Word. Hoje em dia, bom, aproveitar que eu estou com a mão na massa aqui, né? Deixa eu chamar o meu Word para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui no Word, você tem o que a gente chama de equação. Tá? Você tem aqui, ó, eu cliquei no menu inserir do Word, você tem na versão em português é equação, tá? Você clica aqui, em outras versões é equation, né? Então, você clica aqui, olha, ele deixa você digitar a fórmula, tá vendo? É como se fosse o Math, só que é o seguinte, cara, eu acho o Word muito mais complicado. Muito, para você criar uma formulazinha daquela, uma fração, olha aqui, ó. Quero criar uma fração, clico aqui, tá vendo? Ele já monta aqui para mim, aí aqui eu vou colocar o 1, aqui eu vou colocar o 2 e pronto, ele já criou, 1 sobre 2. Não é tão complexo assim, né? Tá? É até intuitivo, né? Você vem aqui no inserir, equação e coloca. Aqui você tem as várias equações que ele monta para você e tal. Só que ele faz diretamente no Word, diferentemente lá do LibreOffice que você faz no Math. Quer dizer, é um software, no LibreOffice é um software à parte. Aqui não. Aqui ele já está integrado no Word. Eu acho que isso chega a se tornar um complicador. Tá? Porque você não sabe se você está no Word ou se você está no editor de fórmulas. Tá? Mas, assim, em termos de recurso, cara, ele tem tudo. Ó, tem matriz e tal. Tá? Inclusive, olha, uma coisa que eu havia comentado no início da aula
Tá vendo esse látex? Em algum momento da vida de vocês, da vida acadêmica de vocês, vocês vão se deparar com esse tal desse látex aqui. Por acaso, algum dos alunos já ouviram falar sobre esse látex? De vocês, pessoal, que está participando dessa nossa live aqui, alguém já ouviu falar sobre o látex? Pode até responder no chat aí, tá? Se quiserem. Alguém já ouviu falar sobre o látex? Bom, se ninguém respondeu, significa que não, né? Então, olha só, Gabriela e demais colegas. A questão é a seguinte: o látex é uma espécie de editor de texto especificamente para artigos científicos. Então, por exemplo, existem algumas revistas, eu, por exemplo, quando eu fiz a minha pós-graduação, meu mestrado e doutorado, na instituição que eu fiz, eu era obrigado a publicar, eu tinha que produzir artigos científicos, tá? E essa produção envolvia o quê? Você submeter um trabalho a uma revista, a um journal, né? Eu, inclusive, tive uma complicação, porque eu sou da área de computação, né? Então, os artigos eram assim, internacionais, cara. Eu tinha que fazer em inglês os artigos, então era meio complicado. E tinha algumas revistas que você obrigatoriamente tinha que usar o látex. Ele não aceitava o documento nem no Word, nem no LibreOffice, nem em qualquer outra coisa que não fosse o látex. Então, o látex, ele trabalha exatamente como o nosso querido Math. Ele trabalha dessa forma. Você escreve todo o seu documento como se você estivesse inserindo um comando. Se você quiser saltar de linha, você tem um comando para saltar de linha. Entendeu? É tipo assim, quando você termina o documento e quando você aprende, cara, o negócio fica um show. O artigo fica de excelência. Mas até você aprender, cara, é um negócio assim doloroso, tá? Algumas revistas científicas você obrigatoriamente tem que usar no Word. É claro que, em termos assim, nacional, né, normalmente o pessoal aceita no Word, tá? No LibreOffice também. Mas em algumas revistas, alguns jornais, né, journals, internacional, é só mesmo no LaTeX. Tá? Então, fiquem atentos que um dia vocês irão se deparar com esse editor de texto lá, se for necessário, é claro, né? Muito bem. Então, pessoal, o conteúdo que eu queria apresentar é esse, tá? Em termos, assim, de proposta de tutoria para hoje. Mostrar para vocês o que é o Math, como é que ele funciona, como é que ele se integra em outros softwares, e eu mostrei tudo isso para vocês. Agora, Daniel, só para concluir a sua pergunta, é o seguinte: eu, particularmente, quando eu preciso utilizar uma fórmula para o Word, eu não faço assim. Eu não uso esse equação. O que eu faço? Eu digito lá o meu texto e tal, e chega aqui no ponto, eu mando inserir imagem, cara. Vou lá no meu arquivo, que eu salvei lá do Math, e mando importar, jogo para cá. Ou então eu salvo lá com uma ferramenta de captura, como .jpg, e mando inserir aqui. O que normalmente eu faço é isso. Tá? Em todos os trabalhos que eu fiz com Word, eu sempre fiz assim. Tá? Ok, pessoal. Então, é isso. Eu quero abrir agora esse momento final aí para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, tem alguma dúvida, estou aqui à disposição, tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá bom? Conseguiram assimilar? Tá? É bem provável que caia alguma coisa nesse sentido, tá? Provavelmente na APX2. Como não caiu na D, provavelmente na APX2 ele deve pedir para você fazer alguma coisa, tá? Nesse sentido. Inserir isso, sei lá, de repente, dentro de uma planilha, alguma coisa assim. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tá bom, Daniel? Tudo certinho? Alguma pergunta, pessoal? Beleza, então. Não. Então tá bom. Jéssica, Gabriela, a turma toda aí. Obrigado aí, tá?
por vocês estarem aqui. E vocês são fiéis mesmo, hein? Muito legal. Disseram que iam continuar comigo e estão juntos, né? Isso é muito bom. Nós vamos até o fim, tá? Até a próxima semana. O encontro é imperdível. Vamos definir o nosso horário aqui. Vamos marcar 15h30, nosso desafio. Aquela colega de Paracambi, não sei se ela está aí ainda, as ADs são todas iguais, tá? Então, essa AD aqui é a mesma que você vai fazer aí em Paracambi. Então, se você quiser participar do nosso encontro aqui, a gente vai desenvolver essa AD aqui juntos, tá? Vamos fazer passo a passo, com calma, montando toda a nossa planilha, vai ficar um show. Tá bom? Gente, valeu mais uma vez e valeu, Nilce. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde, até a próxima semana, às 15h30, tá? Se Deus permitir. Tchau, pessoal. Valeu, um abraço. Tô parando a gravação, tá, pessoal? Valeu, tá? Tchauzinho aí para todos. Valeu, Daniel. Obrigado, hein? Obrigado o apoio aí mais uma vez. Tchau, pessoal.